Olá, professor José Carlos, muito obrigada por ter vindo ao programa História. Obrigado você, Mônica. O nosso assunto hoje, dado o mês de outubro, é o descobrimento da América. Mas, quando eu fui me informar um pouco sobre este assunto, eu notei, lendo um pedaço do seu mestrado, que a América, vamos dizer assim, estava fora do mapa quando ela foi descoberta. Então, eu queria começar conversando por aí. Esperava-se descobrir a América? Ou o que é que aconteceu quando a América foi descoberta? Quer dizer, o objetivo não era a América, era? Bom, Mônica, primeiro, obrigado. Queria agradecer o convite. Não, de fato, não. Quer dizer, acho que o objetivo primordial sempre foi o Oriente. Quer dizer, esse Oriente que mexia com a imaginação, né, da Europa, de uma Europa carente em todos os sentidos, né? Portanto, o Oriente carregava, enfim, todas as projeções, sonhos, expectativas, né? Peraí, por que a Europa era carente? A Europa viveu um final aí de Idade Média, um período de transição, quer dizer, ela vai viver um processo de expansão que vai ser fundamental. E nessa expansão, exatamente, né, o Oriente, a África, que tem um papel fundamental, e depois a América vão cumprir Mas nós estamos falando da Europa ou nós estamos falando especificamente da Península Ibérica? Nós estamos falando da Europa como um todo. Tá bom. Quer dizer, as mercadorias que serão buscadas no Oriente, elas já eram buscadas principalmente pelas redes comerciais que partiam da Itália e atingiam o Oriente próximo pelo Mediterrâneo e chegavam, portanto, a essas mercadorias orientais que, devido à quantidade de intermediários, chegava a preços exorbitantes. Né? Então, peraí. A gente está falando de um período, então, em que o contato com esse Oriente era feito a partir do Mediterrâneo, no Mediterrâneo, principalmente nessa a partir área das cidades, mundo. isso, principalmente a partir das cidades italianas ali, né? Tá. Chegando, portanto, ao Oriente via Mediterrâneo e ali, a partir dali, era um comércio fundamentalmente controlado pelos muçulmanos, né? Por redes de comércio que chegavam até a pimenta, a canela, a seda, as grandes mercadorias de desejo desta Europa em processo de expansão e que demanda esse tipo de mercadoria. Tá. Mas é um momento de transição. Quer dizer, Isso mesmo a culinária, por exemplo, é interessantíssima. Quer dizer, é uma culinária que vai aos poucos abandonando o bom e velho trigo, né? Trigo de manhã, tarde à noite. Porque era isso, Era fundamentalmente uma dieta muito pobre. Né? Mas não tinha caça? Pouca carne, a carne era um produto raro, né? E poucos os legumes e uma alimentação muito pouco temperada, né? E esses produtos vão entrar exatamente para dar essa riqueza, né? Então são produtos que enriquecem o paladar, sofisticam a culinária, sofisticam a farmácia, tem uma imaginação afrodisíaca, enfim, esses produtos vêm cheios de expectativas e desejos. Então, quando se diz a busca pelas especiarias, quer dizer, não é só jogar um temperinho, ela tem um forte apelo em todos os sentidos, né? Literalmente. Então, isso nós estamos falando dos séculos... Nós estamos falando do século XV, principalmente. Do século XV, principalmente, que é o século exatamente que lança, ou que impulsiona Portugal para a expansão, né? Quer dizer, Portugal vai, por uma série de razões, liderar essa tentativa de encontrar um outro caminho que não seja pelo Mediterrâneo, né? E esse caminho natural até certo ponto é margeando a África, né? Então África vamos olhar. Que vai ser, digamos, a grande experiência, digamos, de alteridade europeia antes de chegar ao Oriente e depois à América. Quer dizer, o espaço do conhecimento de uma nova... de um outro mundo, de um outro ser humano com outras características, fundamentalmente será a África, né? O lugar no século XV, porque antes ao longo do XV. Porque anteriormente tinha contato com esse mundo da Ásia via Mediterrâneo e por terra. Sim, não é isso? Principalmente com o mundo muçulmano. Quer dizer, o mundo muçulmano ele é digamos, quase um pouco a antítese, né? Quer dizer, é o meu oposto, né? Dentro da clássica rixa cristã e islã. Mas este
este mundo do Extremo Oriente é bastante desconhecido. Ele chega na Europa através de poucos viajantes que para lá vão no século XIII, principalmente, como Marco Polo, Giovanni Carpini, enfim, são poucos os que voltam trazendo relatos, e esses relatos incendeiam a imaginação. Agora, são relatos também marcados, né, como todos, né, esses relatos, por um misto de descrição realista, digamos assim, com imaginação, né, com construção de fantasias. Tá, quer dizer, existem os relatos desses viajantes. Sim, o relato do Marco Polo por exemplo, todo mundo, vamos dizer, todo mundo conhece. Todo mundo conhece. O Marco Polo ele vai, enfim, vai alimentar, a imaginação, a imaginação e um universo de expectativas em relação ao Oriente até o século XVI. Agora, junto com ele, por exemplo, tem uma obra que é famosa, que é do Jean de Mandeville, que também é o Livro das Maravilhas, né? O termo maravilha aí é bem significativo. Que é um personagem que não se conhece, não se sabe nem se ele de fato existiu. Mas a obra dele foi um sucesso. Existiu, os nomes têm várias grafias e tal. E o livro é muito interessante. Chama Livro das Maravilhas? Livro das Maravilhas, do Jean de Mandeville. Tá. Num clássico, que é o livro do Ginsburg, O Queijo Vermes, um livro que teve um sucesso tanto do ponto de vista da sua narrativa, que é deliciosa, quanto do ponto de vista do objeto e a forma pela qual ele trabalha com o objeto. Ele recupera um depoimento de um sujeito da Inquisição, um moleiro, um sujeito, digamos, das classes. Né, esse é o livro do Ginsburg, O Queijo e os Vermes. Queijo e os Vermes. Vai aparecer lá o Livro das Maravilhas? Então, quando numa dos depoimentos do Menóquio, se pergunta de onde que ele tira essa imaginação, esses conteúdos, né? E ele fala do livro do Jean de Mandeville. Então é uma referência importante que circula tanto junto a letrados quanto a iletrados a partir quer dizer, não faz muito sentido, inclusive, essa distinção nesse contexto. Quer dizer, de letrados e iletrados. A informação circula dessa maneira. Então, tá bom. Existe uma literatura que incendeia a imaginação nesse momento. Esse é que é o nosso assunto. Quer dizer que quando os portugueses saíram, eu queria que a gente voltasse para o mapa, quando os portugueses saíram aqui desse lugarzinho do mundo aqui, né? Aqui. Do Tejo. No Tejo, isso. E resolveram dar a volta na África, porque é isso, né? Primeiro eles encontraram a África, é isso que você está falando pra gente. Claro, a África ela assim, acho que é importante que se considere a África. Você pega Vasco da Gama, para a viagem do Vasco da Gama, que é aquela que, enfim, finalmente concretiza, né, este objetivo que atravessa aí pouco menos de um século, mas de gradativa expansão portuguesa. Vasco da Gama foi quem cruzou o cabo, o cabo já havia sido cruzado pelo Bartolomeu Dias, mas ele dá continuidade de cruzar o Cabo da Boa Esperança e chega finalmente a Cádico. Tá. Só que antes de chegar a Cádico, aí já na Península Indiana, ele para em vários lugares, para em Moçambique. Né? Em Moçambique, é ali que eu acho que ele entende a realidade do Índico. Né? Nesse momento, ele percebe o que é o Índico, a presença das redes comerciais muçulmanas, o grau de circulação de mercadorias. Né? Porque a África tem um lado voltado para o Atlântico, que é o que a gente costuma saber melhor, mas ela está no Índico, está né? No Índico e então, participa... como a gente pode ver aqui no mapa. Exatamente. Né? E Moçambique está de frente, digamos assim, Moçambique está aqui, né? Por aqui, e de frente para a Ásia, de frente para a Índia. Exatamente. Tá e certo? participa todo esse espaço de seculares redes de comércio, né, de navegação de produtos. Em grande parte controlada, nesse contexto, por comerciantes de origem muçulmana. Quer dizer que assusta os portugueses, quer dizer, a hora que eles chegam no Índico, eles descobrem que aquele personagem que é o terror, né, do Ocidente cristão, que é o Islã, também está ali controlando as rotas. Isso é um choque. E terror desde as cruzadas, você diz. Desde os anos 1900, etc. Exatamente, ela tormenta, né, o cristianismo. Porque os otomanos tomaram e se encontraram com os europeus antes, né? Não é isso? Aí os otomanos já é
um derivativo. Desculpe. Isso. Não, Bom, não, muito claro, bem. Sem o menor problema. Não, muito bem. Então, quando os portugueses saíram de Portugal, encontraram a África para chegar à Índia. Sim. Mas e a América? Que é o nosso assunto aqui. A América é completamente desconhecida. Não há, enfim, existe toda uma discussão sobre a vinda de chineses, vikings, essa coisa toda. Sim. Porque, assim, pode-se até acreditar nessas vindas, inclusive a dos vikings, há aí suspeitas mais consistentes e tudo mais. A questão é que isso efetivamente não traz nenhuma consequência, né, perene, de colonização, muito menos o registro, a memória disso. Portanto, acaba se perdendo um pouco o sentido, né? Então, a América não faz parte do horizonte de expectativas nem de imaginação. O Oceano Atlântico, sim. O Mar Tenebroso, sim. E o que povoa esse Mar Tenebroso também. Tanto as fantasias mais, digamos, catastróficas, né, de abismos, de monstros, de zonas tórridas, né, etc., quanto a ideia da existência de ilhas afortunadas, espaços de grande riqueza e delícia, enfim, né? Como o Oriente, essas ilhas atlânticas... Quer dizer, tem uma ideia sobre o Oriente como um paraíso e tem uma ideia que há alguma coisa depois do Mar Tenebroso, que seria o Oceano Atlântico, que também seria paradisíaco. Sim, as Ilhas Afortunadas, principalmente ancorado numa lenda importante do contexto medieval, que são as navegações de São Brandão, né, que navegações são de irlandês, um missionário irlandês que parte rumo ao Atlântico e teria descoberto estas ilhas afortunadas. Faz parte um pouco desse cenário de histórias e mitos, né, que compõem essa expectativa. Tá. Sobre o Agora, nós estamos falando muito de Portugal, né? Então, em 1488, o Bartolomeu Dias cruza o Cabo das Tormentas. A primeira grande passagem é o Cabo Bojador, né? Que é o que é lá quando a África faz a curva ali. Aqui? Lá, isso, né? Na costa atlântica. Não, mas ali mesmo, na ponta, né? Pode subir. Aqui. Isso, ali, né? Este cabo é o primeiro grande obstáculo, porque as naus portuguesas eram, não só as portuguesas, italianas, quaisquer, espanholas, né? Espanholas, castelhanas, ou aragonesas, então, elas são empurradas porque elas navegam costeando, né? Ou próximo à costa ainda. Então, elas são empurradas e jogadas contra os rochedos, né? Então, é só quando eles conseguem se afastar, portanto, uma navegação que já empurra para o alto mar, que permite a localização, e se consegue cruzar o cabo em 32, se eu não me engano, é que aí a África se abre. 1432. Aí a África se abre, né? Aí você tem um gradativo avanço até o sul, que é o momento, digamos, do Bartolomeu apoteótico. Em 88. Com Bartolomeu em 88, o Bartolomeu exatamente. Dias em 88. E aí o Vasco com 10 anos depois. Mas o Colombo chegou à América, não sei se ele sabia que ele estava chegando à América, né? Ele chegou à América em 1492. Então vamos falar um pouco sobre a viagem do Colombo, propriamente dita. Então, ok. Bom, o Colombo é importante. Primeiro que ele era espanhol, quer dizer, não era espanhol, mas ele estava a serviço, genovês. Mas ele Houve estava uma controvérsia em torno disso, mas a princípio ele é genovês, né? O que também não devemos estranhar, o Américo Vespúcio também era florentino, mas italiano, o Caboto, outro navegador famoso também, essa escola de navegação, digamos, das cidades italianas era muito importante, visto a relação de comércio. Mas ele estava a serviço, certo? Da coroa espanhola. Esteve primeiro a serviço da coroa portuguesa. Quer dizer, por isso que essa história da navegação portuguesa é importante para se compreender o personagem Colombo, né? Não só porque ele viveu ali, foi casado com uma portuguesa, seu primeiro filho com esta primeira esposa. Lá ele
vendeu mapas, trabalhou com produção de mapas, navegou, quer dizer, o Colombo esteve no Mediterrâneo, esteve na África, esteve na Irlanda, né? Quer dizer, portanto, ele navegou, conheceu o Mar do Norte, o Mediterrâneo e o Atlântico. Então, ele tem uma longa experiência em Portugal. Qual era a profissão do Colombo, vamos dizer assim? Será que a gente pode dizer isso? A profissão dele era navegador? Navegador, mas ele trabalhou muito tempo com isso, né? Com essa produção de mapas, por exemplo. Ele e o irmão. Então, assim, não dá para a gente dizer uma profissão, assim, né? No sentido que a gente compreende hoje, mas dentre as suas atividades está, obviamente, o envolvimento nesta empresa, né? Porque a questão marítima é uma empresa comercial, né? Sobretudo. Importante, tá bom. Então, ele está participando disso e participa aí dessa, digamos, atividade colateral, como a produção de mapas. Né? Tá bom, mas o que você estava contando, então, é que ele conhecia o Mediterrâneo, conhecia a Irlanda, conhecia aqui o Mar do Norte. Quer dizer, ele conhece as práticas de marinharia, conhece as técnicas, e é dentro de Portugal que ele faz as primeiras propostas. É junto a Dom João II que ele propõe essa navegação, e ela não é aceita, né? Há suspeitas de que o irmão dele já também tenta a mesma proposta junto à Inglaterra e França. Né? E aí depois é que ele desiste, vai para a Espanha, e na Espanha ele faz as propostas, também nos primeiros momentos não tem uma boa acolhida, mas em 92, finalmente, a corte espanhola, né, Fernando e Isabel, acolhem a ideia dele e resolvem bancar, obviamente, com patrocínio de mercadores que já haviam se interessado. E qual é, atrás do que o Colombo estava? Por que ele resolveu... Ele carrega, ou ele tem consigo o mesmo desejo, né, de grande parte dessa Europa, encontrar o Oriente das riquezas, né, o Oriente das maravilhas. Ele também estava procurando... O caminho das Índias. Sim, quer dizer, esse caminho possível, né, pelo Ocidente. Então tem um pressuposto aí que é o fato da Terra ser redonda. Eles acreditavam, o Colombo devia acreditar que a Terra era redonda, que podia ir por aqui ou por ali. Essa é uma das grandes, né, das grandes coisas. Porque, assim, de modo geral, se há uma espécie de mito, né, de que todo mundo achava que a Terra era quadrada, ou chata, né? E, portanto, as naus de embarcações cairiam no oceano, e que poucas pessoas acreditavam que a Terra era redonda, e que Colombo era um visionário. Bom, se entende que Colombo participa, né, de uma compreensão que é quase comum nesse contexto de que a Terra é efetivamente esférica, né, ela é redonda. Então isso ele já sabia. O que não se sabe, a grande polêmica, é o tamanho desse globo e o tamanho dos espaços terrestres, o que implicaria nas distâncias dos mares, mais ou menos. Quanto mais terra, menos mar, portanto se navegaria menos ou mais. Então, o tamanho do globo como um todo e o tamanho do mar em proporção à Terra. E isso não se sabia. Tá. E aí, Colombo saiu de onde? Saiu de Palos, na Espanha, Castela, ao sul, né? No Oceano Atlântico. Em agosto de 92, no Oceano Atlântico. Chamado à época de... o Mar Oceano ou o Mar Tenebroso para as imaginações mais... Tá bom, mais férteis. Mais assustadas, não é? E parte em 3 de agosto, rumo a essa expedição a oeste, e chega em 12 de outubro no que ele acredita ser parte do arquipélago de Cipango, né? Que na grafia ou na geografia do contexto medieval, moderno, é o equivalente ao Japão, né? Portanto, a partir, por exemplo, dos relatos do Marco Polo, se coloca que esse Extremo Oriente é formado por ilhas, o que não está, a princípio, equivocado. Pois é. Então, quando ele chega nesses arquipélagos, ele imagina que chegou no Oriente. Não só ele, quer dizer, a expectativa e a imaginação um pouco de todos é que eles chegaram ao Oriente. Eles vão estranhar o que eles encontram. Vai existir um deslocamento entre, digamos, a expectativa e aquilo que se vê, mas rapidamente a realidade se ajusta à imaginação. Né? Bem, então, peraí um pouquinho. O que nós estamos vendo, o que a gente acabou de ver no mapa, são as ilhas. São as ilhas. Aonde ele chegou exatamente, até hoje é onde Colombo chegou, que foi muito mais no meio do mundo do que na América do Sul, né? Quer dizer, na verdade, o caminho do Cabral é outro caminho, né?
O caminho do Cabral é outro. Não, o Cabral... porque, o Cabral... quer dizer, para chegar ao Brasil, porque a gente sempre... Enfim, a gente é brasileiro, né? Sim, então a gente sim, sabe sim. essa história de que o Cabral veio... O Cabral faz a volta do mar, que é a volta do Bartolomeu Dias, né? Ele vai navegar, ele já faz essa abertura para fazer a volta no Cabo, porque esse é outro aprendizado que o Bartolomeu... As navegações, elas são muito interessantes um pouco por isso, né? Quer dizer, elas vão construindo um universo de experiências que vão alimentar as próximas expedições sucessivamente, né? Produção de textos, mapas e um mundo que é um mundo dos navegadores, que é um mundo pequeno também, restrito. As pessoas se conhecem, o Colombo conhece o Vespúcio, quer dizer, eles trocam, tinha uma circulação ali, né? Eles não estavam isolados no mundo. O Colombo é genovês, vai para Portugal, volta para a Espanha. Sebastião Caboto é italiano, atua em Portugal, atua em Espanha, na Inglaterra. Mas e aí a expectativa então era essa de encontrar rios de leite e mel, não é isso? Não é esse tipo de ideia? Sim, quer dizer, se imagina o Muita Oriente... pimenta, sal. Sal? Não, Não, sal menos. não, Sal né? é um objeto bastante desejado. Acho que a pimenta, canela, gengibre, a seda, quer dizer, as mercadorias e as mais exóticas, benjoim, enfim. Agora, o universo de expectativas ele vai um pouco nessa linha, né? Quer dizer, da abundância alimentar, da riqueza que você pega aos cestos, né? Quer dizer, numa vida sexual livre, né? Quer dizer, toda uma imaginação que se compõe um pouco nesse universo. Mas eu te interrompi quando você falou que logo a imaginação se ajustou à realidade ou o contrário. O que é que você falou sobre o Colombo? Porque na verdade o campo de expectativas, né, ele vai durante um bom tempo prevalecer sobre aquilo que se vê, né, concretamente. Então, eu de alguma maneira torno aquilo que eu vejo, que é novo, sobretudo, né, e de alguma forma eu reduzo aquilo ao que é familiar. Portanto, eu encaixo diante do que eu espero. E isso vai acontecer o tempo todo, assim, em todos os cenários, na África, no Oriente, na América. Né? Quer dizer, é clássica a história do Vasco da Gama, que encontra uma embarcação de hindus que gritam Krishna, Krishna, e ele traduz como Cristo, Cristo. Né? Até porque é o que ele queria ouvir. Claro, né? Porque se busca cristãos, né? Se encontra muçulmanos. Se encontra muçulmanos e este gentil, né? Que congrega tudo que não é cristão ou que não é judeu e muçulmano. Né? Então, isso quer dizer que, vamos dizer, Colombo viu no lugar onde ele chegou, mais tarde chamado de América, ele, de alguma maneira, tentou ver aquela Ásia, aquele Oriente maravilhoso. É isso? Sim, ele vai ver o Oriente até o fim, né? E morre acreditando que chegou ao Oriente, né? Dizer, quando ele morreu? Em 1506. Então ele até o fim mesmo, navegando um pouco, percorrendo um pouco esse espaço caribenho, chegando até a proximidade da costa da Venezuela, margeando Honduras, né, na América Central. Ele continua, enfim, ele continua buscando o que é o reino do grande Khan, né, aquele reino oriental, né, rico, de um grande imperador, e de um mundo de riquezas, de grandes cidades, né, mas, enfim, ele não encontra, né, a princípio ele encontra sociedades indígenas que ele, de alguma forma, tenta relacionar a esse Oriente. E como que ele faz isso? Um dos exemplos é o Khan, né? O Como canibal, é por exemplo. Né? De alguma forma, essas sociedades indígenas vão ser lidas a partir desta referência, o índio. Né? Quer dizer, sua própria qualificação, a sua definição, um conceito, né, que já implica num erro geográfico, né, o termo que a gente usa. Índio, porque nós não estávamos nas Índias. Sim, sim. Depois elas serão chamadas de Índias Ocidentais e tudo mas mais, já é um mas conceito. O nome, a referência do índio é uma associação exatamente a essa expectativa, né? Além de um erro geográfico, é uma generalização, né, dessas populações que, assim como o gentil, né, quer dizer, fazia parte um pouco também dessa compreensão do mundo, ou torná-lo mais compreensível, né?
E ele vai descrevendo esta realidade a partir desse campo de possibilidades que ele tem, né? De exploração econômica, quer dizer, a riqueza não está disponível aos cestos, quer dizer, de fato ela não está ali às mãos. Sim. Então ela terá que ser construída. Sim. Imediatamente o Colombo já começa a projetar a perspectiva do tráfico, né? Porque é uma experiência que ele também tem e traz de Portugal. Tráfico negreiro. Do tráfico primeiro indígena, de tá bom. capturar grupos inimigos, que são quem? Os índios canibais, né? Os antropófagos, o que ele chama, que são os grupos caribes, né? Então ele a princípio projeta, por exemplo, a comercialização captura e escravidão destes índios, traz consigo a ideia, portanto, de construir um cenário desses. Ele almeja construir uma feitoria, que é também uma outra experiência profundamente portuguesa, né? Quer dizer, a ideia dele é construir uma feitoria e, a partir desta feitoria, estabelecer rede de relações comerciais que tragam a lucratividade que traz, por exemplo, as feitorias da África de Portugal, né? Só que esses projetos vão se tornando inviáveis, né? Não há redes comerciais possíveis de serem capturadas pelos europeus. Os grupos é completamente indígenas, diferente do Oceano Índico. bem diferente. Então esse reajuste vai acontecendo assim. Tá. Então, nós estamos bem no finalzinho, tem assim, tipo 2 minutos. Eu queria te perguntar, você falou algumas vezes que isto era um empreendimento comercial. Sim. Que as navegações eram empreendimentos comerciais. Como assim? Bom, isso também é uma discussão, vou ser rápido também, né? Tá bom. Uma discussão longa, né? Entre a cruzada e a mercância. Eu acredito que, enfim, a gente não pode, de alguma forma, separar esses dois universos, né? O clássico também é quando o Vasco da Gama chega a Calicut, ele desembarca um degredado que chega e encontra inusitadamente um mouro que sabe falar castelhano e genovês e esse sujeito pergunta, mas português, o que vocês estão fazendo aqui? E o sujeito responde, estamos em busca de cristãos e especiarias, né? Então, a busca desse cristianismo, de um cristianismo perdido no Oriente, separado pelo Islã... Que é a história das cruzadas. Que é um pouco a história das cruzadas. 500 anos antes. E o mito da conversão do apóstolo São Tiago, São Tomé, desculpe, né? Toda essa perspectiva de que o Oriente é povoado de cristãos separados pelo Islã. Então, esse desejo também, ele mobiliza, né? Agora, o que dá um fundamento é uma demanda econômica, né? A busca do ouro, a busca das especiarias, quer dizer, as duas coisas não podem ser separadas, claro. Que lá no começo do programa você contou pra gente que os portugueses, então, descobriram o gosto das coisas, o sabor das coisas. Né? Os portugueses descobriram o gosto. Os europeus. E descobriram que os europeus também iam adorar consumir essas mercadorias. E se tornaram, na verdade, passaram a controlar estas redes comerciais, o que foi bastante vantajoso para Portugal e depois para a Espanha, em parte. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado, Mônica. Foi um prazer.